Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos na qual eu vou ensinar técnicas de programação utilizando algumas ferramentas online. Esses conhecimentos são super importantes para que você aprenda a base de programação, que é essencial para você programar para web, desenvolver aplicativos, desenvolver jogos ou mesmo trabalhar a programação na área da robótica. Para isso, lá no nosso browser, eu sugiro que vocês acessem o site online gdb.com. Quando você digitar esse endereço, tecla Enter, vai aparecer esta tela para vocês aqui no browser. Aqui, na parte do canto superior direito, nós temos uma opção de Language, que é de linguagem. Inicialmente está com a linguagem C. Você vai clicar na caixa de seleção e escolher a opção Python 3. Durante este curso, nós vamos aprender os princípios e as bases de programação utilizando a linguagem Python na sua versão 3. Para que você aprenda a trabalhar com programação, é necessário você ter conhecimentos acerca de lógica de programação e algoritmos. Algoritmos são sequências lógicas e finitas que são escritas em uma linguagem com o objetivo de solucionar um problema, ou seja, toda a solução computacional pode ser traduzida na forma de um algoritmo computacional, que é o que nós vamos aprender aqui ao longo do nosso curso. Com a linguagem Python, nós vamos implementar os conceitos de lógica de programação já aplicando diretamente na linguagem. Para a gente começar de forma prática, a gente vai implementar os conceitos. Eu preciso primeiro fazer a apresentação da ferramenta para vocês. Aqui na lateral esquerda, nós temos um menu com as opções IDE, My Projects, Classroom, Learning Program, Program Questions, Sign Up e Login. Essas opções aqui, se você clicar, você acessa. No caso, nós estamos na primeira, que é a IDE, que é esse ambiente de desenvolvimento integrado. Ao lado direito, nós temos na parte superior o botão para você pedir um novo arquivo, para você trabalhar, o botão para você fazer um upload de arquivos, para você mandar arquivos para cá, o botão para você fazer o run, que é a execução do código, um botão para debugar ou fazer o debug, um botão de stop, de share, que é compartilhamento, save, que é para salvar, beautify, que é para você deixar o código bonito, e um botão para você fazer o download do arquivo corrente e, por fim, o botão para você fazer o download de todos os arquivos, caso você tenha vários arquivos aqui na sua IDE. Abaixo, nós temos nessa área mais escura a área onde você digita o código, ou seja, aqui nós temos o nosso editor de códigos. Programação de códigos pode ser feita através de um editor de códigos ou um editor de blocos. Nós vamos trabalhar os conceitos da programação utilizando o editor de código, mas os conceitos aprendidos aqui são essenciais para que você também possa futuramente trabalhar com a programação em blocos, caso você venha utilizar ferramentas que trabalham com esse tipo de abordagem. Aqui do lado direito a gente pode escolher a linguagem de programação em Language. Nós temos um botão de informações, onde você tem acesso aqui aos atalhos do teclado, e nós temos um botão de configurações, que inclusive eu vou clicar nele. Aqui nesse botão de configurações a gente pode escolher o tema do nosso editor de códigos. Eu vou deixar ele como Dark, que é escuro, mas a gente poderia deixar na opção Light. Eu não recomendo você trabalhar com o modo Light, é melhor o Dark para proteção dos seus olhos. O Mode, que é o modo de edição, pode ser o normal, o Emacs ou o Vim. Vamos deixar no normal. Font Size, por padrão, é a opção Medium, que é médio, mas tem a opção pequena, obviamente não é interessante, e tem a opção Large, que é a opção maior, né, que é grande. Aqui, Tab, Space, 4, ou seja, quando você pressionar do seu teclado a tecla Tab, ela vai ser equivalente a 4 espaços da sua barra de espaço, que é um padrão que a gente usa aqui para a organização dos nossos códigos, que a gente vai ver conforme a gente for programando. A opção de Autocomplete eu vou deixar marcada em On, por padrão ela já está marcada em On, e o Word Wrap, que é a quebra de palavras no final da linha, por padrão está em Off, mas eu vou colocar aqui em On. Feito isso, eu vou clicar aqui em Done para concluir. Abaixo, nós temos aqui uma área do nosso terminal de comandos. Nós temos um botão para recolher, um botão para expandir, que é o mesmo botãozinho, ele só muda de funcionalidade, então você usa o Hide, que é para esconder ou para mostrar. Temos um botão para maximizar, para deixar o terminal grande, e clicando nele novamente ele volta para o tamanho original. Temos um botão para a gente mudar a posição desse terminal que está aqui embaixo, para ele vir aqui para o lado direito, que inclusive é uma opção bastante interessante, mas se você quiser retornar para a posição inicial, basta você clicar que ele volta. E temos aqui um botão de configurações que você tem acesso às opções. Você pode colocar um terminal Dark, font size, você pode colocar o tamanho que você quer. Eu vou deixar aqui em Medium. Aqui a largura da fonte ou o peso dela pode ser normal ou negrito. E pode clicar aqui em Done, que é concluído. O que eu sugiro para vocês é a gente clicar no botão para deixar na posição vertical o nosso terminal, que é aqui do lado direito, para a gente poder trabalhar com os códigos aqui do lado esquerdo.
E aí a gente vai focar nossa atenção todinha somente para os códigos que estão aqui à esquerda, e quando a gente for executar os códigos, que é fazer os testes dele, a gente vai olhar para o que está aparecendo à direita. Primeiramente, eu vou explicar parte do código que está aparecendo aqui do lado esquerdo, e daí a gente começa a fazer os nossos primeiros algoritmos. Aqui, no caso, no código Python, nós temos aqui, da linha 1 até a linha 8, um bloco de códigos. Esse bloco de códigos está delimitado com 3 aspas simples, que é o apóstrofe. Ele tem 3 aspas na abertura de linha 1 e 3 aspas na linha 8. Tudo que está entre essas aspas triplas basicamente é uma documentação do código em Python. É como se fosse o que a gente chama em programação de anotação de código. Isso aqui é simplesmente um texto instrutivo. Isso aqui não é um código de programação, isso só é uma anotação de código. Inclusive, a gente pode apagar. Aquele texto que estava ali a gente chama de docstring, ou seja, texto de documentação. No Python, a gente utiliza, além das aspas simples triplas, para poder fazer um comentário utilizando docstring, a gente também pode fazer comentários utilizando aspas duplas triplas. Aspas duplas, ficou confuso, né? Mas é aspas, são aquelas duas, só que 3 vezes, para abertura e para fechamento. Aí você consegue fazer comentário em múltiplas linhas. Aqui na área de comentário você pode digitar o texto da forma que você quiser, com acento, sem acento, com espaço, sem problema. Só que isso aqui a gente chama de docstring. Uma outra forma de comentário é utilizar o jogo da velha ou tralha, só que aqui é o comentário em linha. Você coloca o jogo da velha ou a tralha ou hashtag e daí você pode fazer um comentário em linha ou comentário inline. Em outras linguagens de programação, o caractere utilizado para fazer comentário são 2 barras de data, aquela barra normal. 2 barras você consegue fazer um comentário. Aqui no Python, que é a linguagem de programação que nós vamos trabalhar, não é com 2 barras, e sim com o jogo da velha. Na linha seguinte, a gente tem aqui um comando de código, que é o print, que é para escrever uma mensagem em tela. A gente vai trabalhar daqui a pouquinho com ele. Eu vou só apagar para limpar tudo que está aqui. Daí eu vou fazer assim, vou colocar aqui um jogo da velha, que é para eu poder ter um comentário. Como está muito pequenininha a tela que está aparecendo para vocês, mesmo eu tendo colocado o tamanho da fonte na opção Large, eu vou colocar aqui Ctrl+, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu acredito que 4 vezes, acho que ficou bem legal. Tá bem grande, mas se ficar muito grande, Ctrl menos. Aí eu estou fazendo aqui um zoom de 150%. Isso eu estou fazendo na minha tela, vocês não são obrigados necessariamente a fazer. A gente vai fazer aqui o nosso primeiro algoritmo. Todo algoritmo nada mais é do que um programa de computador. Um programa de computador, ele segue uma estrutura básica, que consiste basicamente em entrada, processamento e ou armazenamento e, por fim, uma saída. Então, essa é a estrutura básica de um programa de computador. Um programa de computador é um conjunto de algoritmos ou mesmo uma coleção de algoritmos. O que importa é que todo algoritmo, geralmente, ele tem uma estrutura básica. A gente precisa trabalhar com comandos de programação de entrada, comandos de processamento, comandos de armazenamento e comandos de saída, para poder resolver um problema. O nosso primeiro algoritmo vai ser o mais simples possível. A gente vai exibir uma mensagem em tela. Então a gente já vai dar uma saída. A gente vai mostrar um conteúdo em tela, que no caso aqui a gente tem um terminal de comando para a gente poder exibir. Em todas as linguagens de programação que a gente chama de linguagens naturais, o comando para escrever em tela se chama escreva. É o comando escreva. E geralmente depois desse comando escreva, você coloca um sinal de igualdade ou entre parênteses e entre aspas, você coloca o texto que você quer exibir. Porém, o Python não entende português. Ele tem o comando específico para ele, que é o comando print. O comando print é um comando de saída do Python que é usado para escrever um conteúdo em tela. No caso, se for um texto, eu tenho que escrever entre aspas duplas ou entre aspas simples, que é um termo que a gente usa muito em programação, mas na verdade é entre apóstrofe. Entre apóstrofe, que é aspas simples, a gente coloca o texto a ser exibido. Então vamos colocar o famoso Hello World, que é o famoso Olá Mundo, que é uma mensagem muito comum da gente utilizar para poder exibir em tela. Então percebam, eu só coloquei aqui uma linha de código de um comando de saída, que é o print, que é o comando que a gente utiliza na linguagem do Python. Beleza, tenho um comentário na linha 1, linha 2 em branco, tenho o comando de saída na linha 3, linha 4 em branco. Como é que eu faço para ver o resultado desse meu código? Eu vou clicar aqui no botão Run.
que aqui nesta ferramenta online equivale à tecla F9. Se você utilizar a tecla F9 do seu teclado ou clicar no botão Run, ele vai rodar o seu programa. O que significa rodar? Cliquei em Run, observem que vai aparecer aqui do lado direito um resultado em tela. Esse resultado aqui, no caso, foi o texto Hello World. E ainda aparece aqui para mim algumas instruções. Programa finalizado com o código de saída 0. Pressione Enter para sair do console, ou seja, esse lado direito aqui é o nosso console ou terminal. Então, vou teclar Enter, percebo que ele sumiu. Vejam que nós fizemos o nosso primeiro programa de computador, que é um dos programas mais simples para executar um comando de saída. Ao clicar no botão Run, a gente rodou o nosso código, a gente executou ele. É como se a gente desse um play no nosso programa. E daí ele funcionou. Mas o que significa esse funcionar do nosso programa? O nosso programa foi escrito em Python. O Python é uma linguagem interpretada, ou seja, ele tem um interpretador de código, que no caso aqui ele está na nossa ferramenta online. Então, quando você clica no botão Run, você chama o interpretador de código para executar o seu programa. Ele vai ler o seu programa linha por linha, ou seja, numa sequência. Se ele tiver algum erro, se ele detectar algum erro em alguma linha, ele vai lhe dar um aviso lá no terminal ou em algum outro local de saída. O que é importante você entender é que se o código estiver com erro, quando você rodar ou executar, o erro vai aparecer lá para você num comando de saída, no terminal ou na área de debug, que seria na área de debugar ou de verificação de erros no código. Depois de rodar o nosso programa, sem nenhum erro, sem nenhum problema, nós vamos passar agora para outras etapas do nosso trabalho de programação. Por enquanto, a gente só aprendeu como fazer comentário e como executar um comando de saída, mas a gente precisa aprender outras partes da programação. Que partes seriam essas? Vamos trabalhar partindo de problemas computacionais reais que a gente tem e como solucioná-los. Nós já resolvemos um problema computacional, que é exibir uma mensagem em tela, através do comando print aqui da linguagem Python. Porém, nós temos um problema. Essa linguagem ela foi colocada diretamente aqui dentro do comando print. Existem mecanismos nas linguagens de programação que permitem que a gente guarde informações em lugares específicos e depois a gente possa recuperar essas informações. Estes recursos nós chamamos de variáveis. Então, o que a gente vai fazer? Aqui no meu código, um pouco mais para cima eu teclei Enter, eu vou colocar aqui um comentário e dizer que eu vou trabalhar agora com variáveis. Variáveis são espaços reservados na memória para que você possa guardar uma informação. No caso, na linguagem de programação, as variáveis basicamente têm um nome. É como se eu criasse uma gavetinha ou uma pasta onde eu vou guardar uma informação. As variáveis servem para armazenar dados de acordo com o seu tipo, de acordo com o seu conteúdo. Basicamente, as variáveis elas possuem o que a gente chama de tipos ou tipos primitivos, que é o tipo de conteúdo que ela pode receber. Por exemplo, no nosso caso, a gente escreveu uma mensagem. A gente pode, então, criar uma variável chamada mensagem. E como a gente faz isso em linguagem de programação? A gente dá um nome para a variável. Observem que eu coloquei o nome mensagem. Para criar uma variável no Python, você basicamente coloca o nome da variável, você digita o nome. O nome preferencialmente tem que ser formado por letras, números e caractere especial, sendo que o caractere especial que é recomendável pelo Python é o underline ou underscore. No caso, a palavra mensagem não tem significado de eu utilizar nem número, nem caractere especial. Só a palavra mensagem já é suficiente. E no Python, a partir do momento que a gente cria uma variável, a gente já pode atribuir a ela um valor. O que seria esse atribuir? Quando eu coloco esse sinal de igualdade aqui em linguagem de programação, eu estou utilizando um operador de atribuição, que é o igual ou recebe. Então, o que eu estou escrevendo ali na linha 4 é o seguinte: a mensagem recebe um conteúdo. No caso, como vai ser texto, tem que ser digitado entre aspas duplas ou entre aspas simples. Prestem minha atenção. Eu vou digitar entre aspas duplas. Eu vou colocar o famoso Hello World. Mas observem que eu vou colocar aqui com 3 sinais de exclamação. E lá embaixo, no meu comando print, ao invés de eu colocar um texto diretamente, que é print Hello World, eu posso printar entre parênteses o conteúdo da minha variável. Percebam, eu criei uma variável que armazena
um texto, que é uma cadeia de caracteres, que em inglês a gente chama de string, e eu estou printando na tela essa mensagem. Feito isso, eu vou clicar no botão Run. Percebam que vai aparecer o resultado em tela. Hello World, observem aqui com 3 sinais de exclamação. Beleza, professor, eu sou obrigado a teclar Enter aqui? Não, você não é obrigado. Você pode clicar fora, deixar o terminal lá e continuar o seu trabalho. Só não quero colocar essa mensagem, eu quero colocar outro nome, quero colocar curso de algoritmo. Pode colocar curso de algoritmo? Pode clicar em Run? Pode. Observem que ele vai funcionar sem problema. Agora que nós já aprendemos como criar variáveis do tipo texto, é importante a gente aprender, no caso, quais são os outros tipos de variáveis que a gente pode criar. Nós podemos criar variáveis com tipos primitivos. Cada linguagem de programação tem os seus tipos primitivos. Geralmente, o tipo primitivo mais comum é o tipo texto, ou string, em inglês, ou caractere ou character, ou mesmo char, que significa caractere, que é uma abreviação. Só que além desses tipos, a gente também tem outros. Por exemplo, números. A gente pode ter números inteiros e números reais ou números fracionados, que são 2 tipos de números. A gente pode ter também dados lógicos. Eu vou criar aqui algumas variáveis para mostrar para vocês e depois a gente vai fazer a saída delas. Eu vou criar as variáveis e já fazer a atribuição. Percebam, eu posso criar uma variável chamada nome, na qual entre aspas dupla ou entre aspas simples eu coloco o nome de alguém. No caso, eu vou colocar aqui o meu nome. Eu posso criar uma variável para armazenar, por exemplo, uma idade. A idade de uma pessoa ela é em número inteiro, então eu vou colocar aqui a idade. Eu posso também criar uma variável para armazenar outras informações pessoais. Por exemplo, antes da altura, eu posso colocar aqui, por exemplo, o peso. O peso de uma pessoa geralmente não é em números inteiros, é em número fracionado, porque a gente tem o quilo e as gramas. Então eu vou colocar aqui 85 quilos, ponto 5. Por que ponto 5? Esse ponto 5 aqui é pelo seguinte, se eu cliquei aqui e teclei Enter e ele completou, basta você fazer o seguinte, você digita e clica fora, que aí ele some. Por que eu coloquei 85.5? Porque eu não coloquei vírgula. A programação ela é feita utilizando geralmente o inglês como linguagem padrão para os comandos. E os padrões de números seguem o padrão americano. No padrão americano, os valores que são separados por casas decimais eles são separados por ponto no lugar da vírgula. Quando eu for trabalhar com números fracionados no padrão americano, utilizando linguagem de programação, ao invés da vírgula, eu tenho que utilizar o ponto. Basicamente isso. Beleza, coloquei aqui nome, idade, peso. Eu poderia colocar também a informação acerca da altura, 1,75 m, por exemplo. Além dessas informações, que são texto, número inteiro, número fracionado, que é número real, ou número com pontos de casas flutuantes, como é também chamado na linguagem de programação, eu também tenho outras opções, por exemplo, os dados lógicos, no qual eu vou ter como conteúdo a ser armazenado as informações acerca de verdadeiro ou falso, true ou false. No caso, vamos supor que eu quero armazenar aqui para saber se a pessoa tem ou não CNH. E aqui no caso tem CNH, ao invés de eu digitar tudo junto, é interessante que esse tem não tem um espaço, mas eu utilize aqui o underline ou underscore. Observem que todas as variáveis que eu criei, mensagem, nome, idade, peso, altura e tem CNH, todas estão digitadas com letras minúsculas. E quando forem palavras compostas, tiverem 2 ou mais palavras, eu vou separar essas palavras por underline. Não posso utilizar espaços, só é letra, número e underscore. Esse é o padrão de regras de nome que a gente trabalha no Python. Professor, eu posso trabalhar com letras maiúsculas? Posso, só que aí eu vou explicar para vocês posteriormente com relação a quando eu tenho que trabalhar com letras maiúsculas. A regra essencial de nomes de variáveis no Python é tudo em letras minúsculas. Quando eu tiver que trabalhar com espaços, utilizar underline e posso trabalhar com números. Isso daí é o essencial dentro do nome de variáveis do Python. Esse padrão a gente chama de snake case, que é o padrão ou tipo cobra, basicamente assim. Aqui no tem CNH eu vou colocar o valor true. True significa verdadeiro em inglês. E se fosse false, false. False em inglês significa falso, que é não verdadeiro. No caso aqui, true, porque eu sou habilitado, eu tenho CNH. Então eu coloquei aqui basicamente as variáveis. Percebam que eu criei a variável e usei o sinal de igualdade, que é a atribuição, para já imediatamente atribuir um valor. Isso aqui é a forma de programação que a gente utiliza na linguagem Python. Essa forma também é utilizada em outras linguagens,
como, por exemplo, o JavaScript, que são linguagens de tipagem dinâmica, ou seja, você cria uma variável e já imediatamente atribui um valor. Assim, a linguagem de programação vai identificar qual é o tipo de dados que existe dentro daquela variável, beleza? Agora, o que a gente precisa fazer? Nós já aprendemos a criar variáveis e a escrever o conteúdo da variável. Porém, eu vou mostrar para vocês agora uma parte um pouco mais elaborada. Eu tenho todas essas informações pessoais: nome, idade, peso, altura e tem CNH. E aqui, a partir da linha 12, eu vou começar a escrever esses conteúdos em tela. Só que eu vou escrever aqui, vou digitar no caso, e eu vou mostrar para vocês alguns detalhes da linguagem de programação. Vou colocar aqui o comando print para poder escrever, entre aspas duplas ou simples. Vou escrever aqui a palavra nome, 2 pontos. Vou colocar uma vírgula e vou colocar aqui novamente a palavra nome. Percebam bem, eu fiz o comando print, que é um comando de saída. Entre aspas, eu coloquei o texto, que é o texto nome, 2 pontos, e coloquei uma vírgula. Essa vírgula significa concatenar ou juntar. Junte com. Então, pegue o nome e junte com nome. Poxa, professor, está confuso. Pegue o texto nome e concatene ou junte com o conteúdo da variável nome. É assim que a gente faz a leitura do texto que eu estou escrevendo aqui embaixo. Vou escrever os outros aqui e vou explicar para vocês. Print, idade, vírgula, entre aspas, anos, ponto. Professor, agora ficou um pouco confuso. Não ficou, não. Eu estou pegando o texto, idade, concatenando com o conteúdo da variável idade, concatenando com o texto anos. E assim eu vou fazer para as próximas informações. Percebam que eu fiz a digitação do comando print de peso concatenado com peso, mais o texto quilogramas, altura concatenado com o conteúdo da variável altura, mais a palavra metros. O texto tem CNH, que é uma pergunta, concatenado com o conteúdo da variável. E com isso, eu tenho aqui um código com 16 linhas. 16 linhas de código e tem uma 17 ali que está em branco. Beleza. Agora, como é que eu faço para ver o resultado desse meu trabalho? Vou clicar aqui em Run. Cliquei em Run. Percebam que vai aparecer lá em cima curso de algoritmo, que é o print aqui da nossa linha 11. E da linha 12 até a linha 16, a gente tem os prints com concatenação. Nome, Edson Maia, idade 43 anos, peso 85,5 kg, altura 1,75, tem CNH, true, que é verdadeiro. Percebam que a gente conseguiu aprender até agora como colocar comentários no nosso código, e percebam que os comentários são códigos que não vão ser executados, são só anotações de código. Nós aprendemos como utilizar o comando de saída para poder escrever textos ou conteúdos em tela, sendo que esses conteúdos podem ser conteúdos de variáveis. Aprendemos como criar variáveis dos principais tipos primitivos existentes na linguagem Python, mas esse conceito aqui pode ser replicado para você também trabalhar, por exemplo, com a linguagem JavaScript, que é uma linguagem muito popular, e vimos como fazer o comando de saída com concatenação de texto e conteúdo de variável. Texto, variável e texto. E assim a gente fez todas as principais variações possíveis de comandos de saída. A nossa aula de hoje basicamente vai ficando até este ponto aqui. Só que eu tenho que deixar alguma dica importante para vocês. Como a gente está utilizando uma ferramenta online, como é que eu faço para guardar essas informações? Se você não quiser fazer o login, existe a possibilidade de você fazer o seguinte. Aqui na parte de cima você tem o botão Download Current File. Eu vou clicar no botão, ele vai exibir aqui uma mensagem para vocês dizendo que você vai perder os dados, mas não se preocupem porque vocês não vão perder. Clique aqui no botão sair, aguardem o processo, ele está gerando o arquivo, ele está carregando aqui. Ele vai gerar um arquivo que a gente vai salvar. Esse arquivo inicialmente tem o nome main.py. A gente pode salvar no nosso computador, aqui eu vou escolher a área de trabalho como local. O nome do arquivo aqui está main.py, que é a sigla das extensões dos arquivos de Python, só que eu vou colocar o nome aula01, não precisa colocar .py, só coloca aula01, tudo junto, em minúscula, sem espaço, clique em salvar, que ele vai fazer o download desse arquivo. É um arquivo de texto, ele vai ocupar pouco espaço aí no seu computador. Com isso, você já tem esse código da aula aqui já gravado. Se você quiser, você pode apagar ele, digitar outro código aqui em cima e depois novamente clicar no Download Current File e salvar o arquivo com outro nome. E aí você pode utilizá-lo sem problema. Até porque a gente está trabalhando com uma ferramenta de codificação online. Se você for observar, por exemplo, aqui na minha área de trabalho está o arquivo aula.py. Se você quiser abrir esse código no seu computador, com o botão direito, abrir com, você pode abrir esse arquivo pelo bloco de notas do seu computador, mas aí você só vai conseguir ler ele como texto. Você pode clicar aqui em escolher outro programa ou outro aplicativo, e aí você procura nessa listagem aqui, bloco de notas, e você clica na opção só uma vez. Ele vai abrir aqui só o texto do bloco de notas
só para você ler. Caso você queira alterar, você pode alterar, salvar, mas você não consegue executar, porque o bloco de notas ele só é um leitor de texto. Vou fechar aqui. Para você trabalhar, obviamente, você precisa estar no browser, na ferramenta do Online GDB. A aula de hoje, basicamente, vai ficando por aqui. Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar em outros conceitos de linguagem de programação. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!